Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje o bom dia ao vivo, presencial aqui para o Douglas Beber, diretor-geral da EMASA. Temos alguns assuntos a tratar, ele que assumiu agora há pouco aí a direção-geral da EMASA, no lugar do senhor Carlos Rack, que, segundo entrevista, pediu para sair por não concordar com algumas atitudes que estavam sendo tomadas. Entre elas, aquele dinheiro que a prefeitura estaria pegando da EMASA, que é uma autarquia, e ele achava de forma irregular e não quis assinar. Aí houve um acerto entre o Fabrício, o prefeito Fabrício e o Carlos Rack, o senhor Carlos Rack. Eles saíram e assumiu o Douglas. Bom dia, Douglas. Seja bem-vindo. Bom dia, Dilson, Caleb, bom dia a toda a audiência. É um prazer pela primeira vez estar aqui com vocês. Um prazer cumprimentar toda a comunidade e realmente houve uma troca não só na direção geral com a saída do Carlos Rack, mas também na direção técnica, em algumas gerências ali. E com relação especificamente a esse repasse, que se chama desvinculação de receitas, ainda na gestão do Carlos Rack foi feita uma desvinculação de 6 milhões de reais, e esse valor repassado à prefeitura, ele foi, por orientação do prefeito Fabrício, reinvestido em obras de drenagem e também no pagamento das questões relacionadas àquilo que a EMASA fazia antigamente, que é a varrição das ruas e todos esses serviços. Quer dizer que houve num primeiro momento, e sim, o Carlos Rack assinou os 6 milhões. Assinou. Houve o repasse. Houve o repasse, No sim. segundo repasse, aí ele achou que era irregular. Eu não Foi o que ele disse aqui, né? Não posso Não afirmar. Falar da sua boca, foi o que ele tem, disse, tem né? o questionamento da PEC 93, que fala que 30% do superávit da autarquia pode ser retirado e utilizado em outras áreas do município. Se extrapola, isso não pode acontecer. Tanto é que a cidade de Itajaí, por recomendação do Ministério Público, o prefeito declinou em fazer novamente esse repasse. E isso aí é um problemão, porque é o dinheiro que está lá, é do município, né, fazendo parte da autarquia, mas que não pode ser redirecionado como se fosse uma secretaria, né, secretário? Na realidade, a grande diferença nossa para o município de Itajaí foi que lá, por determinação do prefeito, foi investido em outras áreas. Aqui, quando houve a desvinculação dos recursos específicos da EMASA, o prefeito Fabrício determinou que fosse reinvestido nessas obras. Inclusive agora, na semana passada eu tive uma conversa com o nosso secretário de obras, o Tatá, e nós vamos fazer uma parceria com eles, porque a EMASA tem no escopo dela, dentro dos seus trabalhos, a questão da drenagem. Hoje nós não temos uma equipe e a Secretaria de Obras tem essa equipe, né? Portanto, aquele repasse feito por intermédio da desvinculação no passado, ele é um repasse que poderia ser feito por uma simples transferência. Não há qualquer ilegalidade, tanto na desvinculação, né, porque é uma questão legal, e muito menos na transferência que é feita, justamente porque está no escopo dos serviços da EMASA a questão da drenagem, das ruas, né, a própria questão da limpeza e tudo mais. Agora, Douglas, nós falamos por telefone, numa outra oportunidade, em relação à licitação que foi colocada em aberto para que uma empresa viesse a realizar a manutenção das redes de água e esgoto aqui da cidade de Balneário Camboriú com a EMASA. Agora entrou o Tribunal de Contas do Estado, suspendendo isso. O que está acontecendo? Um verdadeiro imbróglio, né, Adilson? Que coisa, né? Na realidade, houve um atraso que foi apontado pela equipe de auditoria da Prefeitura, um atraso injustificado na oportunidade no ano passado, com relação à abertura da licitação. Houve vários apontamentos na época feitos pelos auditores com relação às irregularidades e discrepâncias no termo de referência. Esse termo de referência foi por diversas vezes modificado. Em virtude desse atraso, não foi possível lançar a licitação a tempo e teve que ser feito um contrato emergencial. A partir disso, a empresa anterior deixou de prestar o serviço porque a nova empresa, que é ambiental, ofertou esse serviço no contrato emergencial por um preço menor.
A empresa anterior era o consórcio Praia Linda? Isso. Que ainda questiona, né? Que ainda questiona. Com relação a esse emergencial, existe um processo, né, na Justiça Comum. Esse processo teve uma decisão do Tribunal de Justiça, onde o desembargador, no primeiro momento, determinou que a empresa voltasse a realizar o serviço, e quando a EMASA, naquela época, ofereceu as razões do emergencial, né, e todas as informações que o desembargador tinha solicitado, o desembargador reverteu a sua decisão e determinou que a EMASA abrisse a licitação sob pena da empresa antiga retornar ao serviço, né? Portanto, a EMASA cumpriu essa decisão, houve a abertura da licitação no dia 23, a abertura dos envelopes de habilitação, e nessa semana agora, na última sexta-feira, o Tribunal de Contas, por uma denúncia anônima, acabou determinando a suspensão de todos os atos dessa licitação. Portanto, são dois momentos. Um que questiona a contratação emergencial feito pela empresa anterior, que está no Tribunal de Justiça e, portanto, no nosso entender, do nosso jurídico da EMASA, foi cumprida a determinação do despacho do desembargador, ou seja, abrimos a licitação. Porém, o Tribunal de Contas agora, numa decisão, mandou nós suspendermos. E nós cumprimos a decisão, a licitação está suspensa. E com esse cumprimento dessa determinação judicial, quais são, né, os danos causados à questão do serviço a ser prestado em Balneário Camboriú, diretamente à qualidade de vida do cidadão, Weber? Os danos não existem, né, porque os serviços continuam sendo prestados pela empresa ambiental. Portanto, essa decisão de suspensão da licitação para a comunidade, para os serviços que estão em execução, não existe qualquer problema, né? O que existe é uma questão judicial que nós vamos ter que avançar para efetivamente, a partir das informações que vamos prestar da nossa área técnica, saber qual o posicionamento do Tribunal de Contas. Os apontamentos são com irregularidades no termo de referência. Isso alega o Tribunal de Contas? Isso alega o Tribunal de Contas, que foram solicitados alguns atestados, algumas questões técnicas em determinado momento no termo de referência, e essas questões estão dentro do contrato, na previsão do futuro contrato, elas estão em desconformidade. É pedido uma coisa no termo de referência e lá na frente já não é mais... é possível que seja atendido esses pedidos de uma outra forma. Portanto, o tribunal, num posicionamento inicial, solicitou que a EMASA explicasse o porquê desse pedido dentro do termo de referência, se lá na frente ele deixa de ser necessário. Portanto, o Tribunal de Contas entende que pode, não estou dizendo que sim, é um entendimento que pode ter havido um direcionamento, né? Portanto, quando há indícios de irregularidade, o tribunal optou por suspender a licitação para que a gente preste todas as informações necessárias ao desfecho dessa questão. Lembrando, né, Edson, desculpa interromper, mas que esse termo de referência ele foi feito ainda pela antiga gestão. O que também recebi aqui é de que o principal problema seria a exigência de apresentação de atestado que comprove que a empresa interessada já tem experiência em serviços de pavimentação asfáltica e escoramento. No entanto, o edital prevê esse tipo de serviço pode ser subcontratado. Aí entrou o Tribunal de Contas exigindo este atestado, né, que é desnecessário e pode restringir o caráter competitivo da licitação. Isso é exatamente o que você está dizendo, explicando. Perfeito. Né? Na realidade, é isso que nós estamos conversando antes. Quando o tribunal analisa essas questões técnicas, ele passa a entender que, fazendo tal exigência, pode haver um direcionamento. Uhum. Quando ele diz que restringe a competição, numa linguagem popular, é isso. Pode ter havido um direcionamento para a empresa A, B ou C. Mas isso foi feito pela antiga administração. Foi feita pela antiga administração, né, até porque eu entrei faz 3 semanas na direção geral, quando o prefeito Fabrício me nomeou, e o contrato, só para vocês terem uma ideia, o contrato emergencial já existe há mais de 60 dias. E período anterior a isso,
né, já estava sendo elaborado esse termo de referência aí para essa licitação. Outra questão de grande relevância sobre a questão da água agora, do abastecimento de água da cidade de Balneário Camboriú, é quanto à outorga, que é o direito, né, adquirido por Balneário Camboriú para poder captar a água do Rio Camboriú e, consequentemente, fazer o seu tratamento e depois sua distribuição. Hoje a outorga está vencida. O que isso implica, Beber? Nós estamos fazendo uma série de análise da documentação. Uma implicação direta hoje, né, seria a impossibilidade de captação. Isso poderia acontecer? Balneário Camboriú não ter a condição ou não poder captar água para tratar? Eu entendo que, né, na parte jurídica sim, porém a parte jurídica ela trabalha junto com os fatos, né, e isso implicaria numa série de transtornos à comunidade, portanto, não, embora a parte técnica sim, eu na prática não vislumbro qualquer possibilidade disso acontecer. O que nós entendemos juridicamente é que nós vamos buscar, né, regularizar a situação, como algumas outras situações que nós estamos fazendo levantamento lá dentro da EMASA, mas numa parte prática, no primeiro momento, não. Agora, em relação a uma possível divisão da outorga, que é a autorização para captar água do Rio Camboriú, para destinar ao tratamento dela, tornar ela potável e, consequentemente, depois distribuir ao cidadão com taxas e valores específicos. Se dividir essa outorga entre Balneário Camboriú e Camboriú, qual a sua avaliação técnica dessa situação? Hoje eu não entendo que seja salutar fazer essa divisão, né? Nós conversávamos ainda nessa última semana com a direção da Águas Camboriú, junto com a Secretaria de Meio Ambiente lá, com a Fundação do Meio Ambiente, né? E nós visualizamos uma série de impossibilidades técnicas disso vir a acontecer. Hoje nós temos uma grande parceria, digamos assim, com o município vizinho, queremos ampliar isso, estamos em conversação inclusive para o nosso parque inundável, que seria o armazenamento de água e também a contenção das cheias que assolam por algumas vezes aquele município. Portanto, eu não acredito que isso venha a contribuir. Sobre as principais demandas de Balneário Camboriú hoje, no que diz respeito à EMASA, quais são, Beber? Na realidade, hoje nós estamos enfrentando um problema que eu computo como sério, que é a questão da cor da água, né? Nós temos, e eu faço esse discurso sempre, eu venho do município do interior do Rio Grande do Sul, que é Cruz Alta, e lá nós temos uma das melhores águas do país. E nós valorizamos muito isso, tanto que existe uma lenda no município que diz que quem bebe a água da fonte sempre retorna à Cruz Alta. E a água que nós temos da EMASA, o tratamento nosso, é a mesma água, né? Portanto, o que nós temos que fazer hoje é aprender a valorizar aquilo que nós temos. Esse é o sentimento meu nesse primeiro momento, analisando, é que falta isso hoje para Balneário Camboriú, falta valorizar a nossa água. Mas nós enfrentamos um grande problema, Caleb. O grande problema hoje é que nesse período entre a troca da empresa, esse contrato emergencial, não foram feitas descargas na rede. Inclusive eu conversava isso com o vereador Marcelo Achute, e o Marcelo mesmo dizia que na sua gestão tinha feito várias descargas e isso ajudava nessa coloração da água, fazer a limpeza, né? Ou seja, a água límpida. E, portanto, não foi feito isso nesse período. E nós determinamos, junto à nova diretoria técnica, que além das descargas serem feitas com maior periodicidade, fosse ainda aumentado o número de descargas. Hoje nós temos 55 pontos e queremos dobrar, né? Ocorre hoje que a nossa equipe de técnica de efetivos, junto com a nossa nova direção técnica, apontaram o nível elevado de manganês que se acumulou nos canos, ou seja, quando a água é tratada, sai da estação, ela sai límpida, né? Eu já vi incolor. Eu já vi. E quando chega na rede... Acho que ela corre 24 horas, né? Ela está sendo analisada ali, né? A cada 2 horas são feitas análises periódicas disso. E, portanto, quando ela chega na rede, ela acaba entrando em contato com esse manganês e em algumas regiões da cidade está chegando a água turva, né? Nós acreditamos que nos
próximos dias, aí, com essas descargas que determinamos que fossem feitas pela empresa, esse problema se corrija. Então, hoje o grande problema nosso é isso. A população reclama porque a água chega com uma coloração escura, reclama porque vão lavar roupa e a roupa sai mais suja do que estava, e reclama com razão. E nós temos que fazer a meia-culpa, né? Na realidade, por falta desse serviço, acabou acontecendo esse problema. E a grande diferença nossa também, só para dar um exemplo, é que nós não usamos um produto químico que a cidade vizinha Itajaí usa. E o entendimento nosso da parte técnica é que não seria necessário usar esse produto, que seria mais um produto químico ainda para tratar a água, que já sai com um processo, como a gente mesmo diz, né, um processo extremamente técnico, requintado, e, portanto, o problema está não no tratamento, mas sim na nossa rede. Você trouxe agora uma nova equipe técnica, trouxe um cidadão, agora me fugiu o nome dele, que é renomado. Sérgio Juque. Sérgio Juque, né? Este é o novo diretor técnico? É o novo diretor técnico. O prefeito Fabrício, em algumas conversas junto conosco, chegou no nome do Sérgio. O Sérgio é um engenheiro que tem 40 anos ou mais de experiência na área de saneamento, tem um vasto conhecimento e com certeza vai contribuir com a equipe que nós temos lá. Hoje a EMASA conta com uma equipe de servidores efetivos extremamente qualificada. E a vinda do Sérgio, com a experiência que ele tem na área, com certeza vai fazer com que a nossa equipe ainda melhore e os trabalhos sejam efetivamente ainda de uma forma melhor entregues à comunidade. Nós estamos num período de estiagem, a temporada de verão está chegando por aí, estamos muito próximo. Já uma preocupação agora durante o inverno, e quais são as estratégias já traçadas, né, para a temporada de verão e para que não falte água para o morador de Balneário Camboriú e também para aquele que vem de fora e consequentemente para a cidade de Camboriú. E tem outra questão, a utilização de água em Balneário Camboriú por cidadão é acima da recomendação da ONU, né, Beber? Com certeza, essa é uma grande preocupação, né? Inclusive nós passamos vários alertas nas últimas 2 semanas à comunidade, porque esse período de estiagem faz com que o nosso nível do rio baixe e, portanto, nós estamos num momento crítico e esse momento permanece. Nós, junto com a equipe técnica, fizemos algumas reuniões na última semana e nós não podemos contar com aquilo que sempre aconteceu dentro da autarquia, ou seja, contar com a sorte. Se chover, nós estamos tranquilos, se não chover, nós estamos preocupados. E com base nisso, o prefeito Fabrício determinou que foi feito e entregue a ele um plano dentro desse período de 30 dias de todas as ações que nós iremos realizar. Esse plano está sendo montado pelo Sérgio, né, e toda a equipe técnica hoje, e deveremos entregar ao prefeito Fabrício nos próximos 15 dias. Inclusive, nós não descartamos medidas judiciais que nos garantam que não falte água para a comunidade. De que maneira, Douglas? Existem várias alternativas hoje que se tem, inclusive a abertura de fechamento de barragens, né, em Camboriú e tudo mais. Medidas judiciais que nos permitam fazer com que a população também não utilize a água de maneira errada nesse momento, ou seja, nós temos que entender que a água hoje é um recurso que ela em determinado momento vai acabar, ela não é um recurso infinito, né? Outros países já enfrentam esse grande problema e nós temos que fazer com que a população comece a enxergar que o consumo ele deve ser um consumo racional. Nós não podemos permitir nesse momento de estiagem e que a gente enfrenta esse estado de alerta com a baixa do nível do rio, que nós tenhamos os nossos vizinhos lavando calçada quase praticamente todos os dias. Portanto, são algumas medidas, nós vamos conversar com o Ministério Público, nós temos uma boa relação, né, com as promotorias e vamos avançar nessas conversas nos próximos dias para ver também o que o Ministério Público pode nos ajudar nesse sentido. Praias agrestes, o que está faltando lá, que ainda a EMASA tem que fazer?
Água e esgoto, né, disso. Na realidade, nós... Era para ter começado, começou, qual é a situação? Não, nós estamos num processo, até a equipe técnica ontem nos informou que vão fazer alguns testes essa semana para levar água para o estaleiro e estaleirinho, né? Portanto, é um contrato de muitos anos que sofreu vários e vários aditivos e existe uma previsão de que nós possamos levar água até o final do ano para o estaleiro, estaleirinho para as agrestes. Outra questão é a questão do esgoto. Nós estamos bem avançados. Hoje nós temos uma grande cobertura na cidade, nós temos mais de 90% da área coberta com rede de esgoto e por determinação do prefeito Fabrício deveremos chegar a 100% até o final do governo. Portanto, faltaria pouco para nós concluirmos. Nós estamos com as obras no São Judas e Praias Agrestes com relação ao esgoto com mais de 70% do andamento delas, está dentro do nosso cronograma e com certeza iremos avançar. Mas o grande problema hoje que nós temos não é nem a rede nossa, que, como eu disse, a cobertura nossa é muito grande. O problema nosso hoje é a ligação na rede. Embora nós tenhamos uma cobertura muito grande na cidade, somos um dos municípios mais saneados no estado e com certeza no país, nós temos vários problemas de ligação na rede. E, portanto, nós determinamos, numa conversa junto com o prefeito, a ampliação do programa Se Ligue na Rede. Vamos fazer também, volto a repetir, uma conversa com o Ministério Público que nos permita, de alguma forma, obrigar, seja por meio de notificação, uma imposição jurídica, que aqueles moradores que não tenham a ligação, façam a ligação. Porque é uma obrigação nossa fazer com que o nosso esgoto chegue na rede, já que nós temos esse percentual grande, e portanto nós vamos ir atrás disso, vamos ampliar o programa Se Ligue na Rede. É um programa desenvolvido por servidores efetivos da EMASA, é um grande problema, que com certeza esse problema vai fazer com que nós ataque outros problemas que seriam a própria poluição da nossa praia. Bom, Douglas Beber, diretor-geral da EMASA. Interessante a conversa aqui para a gente deixar claro à comunidade como você chega e o que você pretende fazer à frente agora do comando da EMASA. Bem transparente pelo que a gente pode sentir, pelo primeiro papo aí. Com certeza, Adilson e Caleb, e eu tenho um perfil meu que eu gosto de ser cobrado pelaquilo que eu falo. Portanto, eu falo sempre a verdade, eu não venho aqui conversar com vocês para dar desculpas à comunidade. Quando nós errarmos, nós vamos falar que erramos, vamos dizer o motivo do porquê erramos, porque somos seres humanos, às vezes erramos nas nossas ações e a comunidade vai nos cobrar por aquilo que nós dissermos e aquilo que nós fazermos. E, portanto, por determinação do prefeito, eu volto a dizer, a preocupação do prefeito, porque um dos grandes programas que nós temos hoje é a Balneário de Águas Limpas, é fazer com que a nossa praia seja limpa, com que nós tenhamos a rede de esgoto em 100% da cidade, tenhamos a ligação da rede de esgoto e possamos limpar os nossos mananciais. Inclusive, nessa tarde e amanhã, temos uma reunião com o grupo do Canal Marambaia e vamos oferecer a eles, nessa reunião, algumas alternativas para que nós possamos despoluir o canal do Marambaia. Essa é uma reivindicação da comunidade. O canal do Marambaia hoje é um dos grandes poluidores da nossa praia. E com certeza queremos, a partir dessa reunião, apresentar e em conjunto com aquele grupo que faz reuniões periódicas com relação ao canal, achar uma solução viável e passar datas. Nós não podemos hoje chegar, simplesmente achar uma solução e ninguém saber quando que nós vamos fazer. Nós queremos passar um cronograma, que eles nos ajudem nisso também, e eu acredito que com diálogo nós vamos chegar a algumas ações determinadas pelo prefeito de maneira satisfatória. Muito obrigado, então, por atender nosso convite e responder à nossa comunidade. Douglas Beber, diretor-geral da EMASA de Balneário Camboriú. Bom dia, Douglas. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição e um bom dia a todos.